Estamos de volta com mais um vídeo cheio de conteúdo para vocês e hoje nós vamos falar de um assunto que tem muita gente que pergunta como é que a gente faz para reter talentos? Mas antes de chegar nessa pergunta, eu quero perguntar uma coisa. Como é que acha esses talentos e forma uma equipe de sucesso? Não dá para falar que existe uma fórmula mágica, né? A gente pode compartilhar um pouco de como a gente faz aqui. A gente tem uma proximidade muito grande das faculdades, né? Eu particularmente mantive contato com alguns bons professores que eu tive e isso acaba você tendo o mais selecionado, né? Já vem uma indicação mais selecionada de bons alunos, de pessoas que mostram interesse. Então esse é um dos caminhos, procurar na base, né? Então o próprio networking vai trazendo também pessoas para vocês. Sim, com certeza. Um dos meios de captação é esse, né? É lógico que a gente está sempre aberto para ouvir novas pessoas, tem até o nosso próprio site que a gente acaba recebendo alguns currículos, pessoas que estão interessadas em trabalhar nesse meio, a gente analisa com certeza, então a gente está sempre de olho, sempre buscando bons profissionais, né? E a concorrência desse meio de tecnologia é muito grande, né? Então a gente não concorre só com outras startups, aceleradoras, a gente concorre com o mercado corporativo também. Então a gente precisa também trazer diferenciais, já que o capital geralmente não é o grande diferencial desses modelos, a gente precisa trazer outras coisas que deixem atrativo para essas pessoas. O que você diria que é um diferencial que você pode oferecer para esse talento, por exemplo, que uma aceleradora pode oferecer de repente para um funcionário de uma startup? O que é esse diferencial? Hoje aqui na Space Moon, a gente tentou estabelecer alguns padrões que fazem sentido visto o mercado lá fora. Um deles é a liberdade que o funcionário tem dentro de uma startup, né? E aqui dentro a gente criou ambientes que favorecem tanto ele ter liberdade de comunicação interna, por ser um ambiente todo aberto, é um espaço todo aberto e colaborativo. E segundo, a opinião dele sempre importa muito. E isso eu acho que é um grande diferencial. Né? Ele não recebe uma tarefa, tem que seguir um cronograma. Claro, ele tem um cronograma de entregas, ele tem um modelo de Scrum, de sprint e tudo mais. Mas num ambiente que é mais fácil de lidar e ter essas opções, isso se torna mais fácil para ele tomar decisões. Até de falar ou não com o empreendedor, se ele precisa falar com o CEO ou com alguma área, ele tem essa liberdade de proximidade. Né? Esse foi o que a gente enxerga que pode ser um grande diferencial para uma startup ser produtiva no dia a dia. Dentro de uma startup é possível oferecer um plano de carreira? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque é muito difícil no início do projeto você ter já um planejamento tão extenso e com as áreas que você vai precisar ou com os tipos de perfis que você vai falar, olha, você vai ter um plano de carreira bem estruturado e um acompanhamento. Mas uma grande diferença que você vai ter dentro da startup é a opinião dentro de um projeto. Isso acaba te ajudando muito, principalmente na produtização inicial, quando você está em fase de validação ou mesmo de aceleração, você tem alguma voz dentro do projeto. Né? Quem lida direto com desenvolvimento ou quem lida direto com algumas áreas como marketing, que são bem importantes, você consegue ter essa demanda pelo gestor o CEO, né? Você consegue ter essa demanda vinda dele. Isso é muito importante porque ele nota o seu engajamento, como você está indo, o tipo de pesquisa que você está fazendo. E isso eleva muito o grau de efetivação dentro de um projeto, né? Coisa que num corporativo é muito difícil acontecer, porque você vai ter que passar essa tua demanda para um líder, ele vai ter que passar para cima, e aí é uma escada que vai subindo. Né? Por mais que a empresa às vezes seja horizontal, acaba tendo essa questão de áreas e hierarquia. E acaba tendo, acho que até uma perda, né? Porque é aquele negócio do jogo de telefone mesmo. Não é igual você passar a mensagem diretamente para a pessoa. Né? Fica diferente. E um outro ponto do que você falou, né? Não é só a questão da comunicação que você se perde, é a questão do tempo mesmo, né? Eu trabalhei um pouco no meio corporativo. E eu lembro, algumas vezes eu propunha algumas soluções e tinha isso que ele falou, desse caminho de hierarquia. E aí na hora que chegava, de repente, uma aprovação de um projeto que eu propunha, já estava velho, né? Então, no modelo startup, onde você tem uma ideia, fala ali pro cara do teu lado, a gente já valida a hipótese, já vê, de repente em 1-2 dias, você já viu que aquela ideia não era viável, não era aquilo que precisava e você já está em outra. Quanto no meio corporativo, depende da tua ideia. Na hora que você realmente botou ela em prática, a startup já tentou 5-6 vezes, já errou, já validou, já achou o caminho certo
E aí aquele negócio que a gente fala da mobilidade, né, da meio corporativo, você é aquele elefante que ele é gigante, ele tem dificuldade para se movimentar, versus a startup que por ser pequena e muito ágil, às vezes você acha a solução muito mais rápido também. Meninos, como vocês sabem que encontraram o cara, que esse cara é um talento, esse cara tá certo para esse lugar, para essa startup, para esse posicionamento, para esse cargo, como é que você sabe que você encontrou essa pessoa? Acho que no dia a dia você vê o comprometimento, né? Tem toda uma parte técnica, então a partir do momento que ele entrou, que ele passou por um crivo, a gente acredita que a parte técnica ele já tem, né? É lógico, vai ser trabalhado, não é tudo que a pessoa consegue demonstrar numa entrevista, mas com o dia você vai vendo também as entregas, né? E o comprometimento. Então não basta só uma pessoa ser talentosa se ela não é engajada com o time, se ela não veste a camisa. Isso é uma coisa que na startup é fundamental. Se aquela pessoa que entra, às vezes ela tecnicamente ainda tem pontos a melhorar, mas ela mostra vontade, ela mostra proatividade, startup tem muitos desafios no dia a dia e ela busca resolver junto, eu acho que aí é um dos sinais que você fala assim, encontramos uma pessoa que vale a pena a gente continuar. Legal. Então talvez uma pessoa que flexibiliza rápido as suas ações é uma pessoa que se encaixa nesse meio. A tomada de decisão é muito importante nesse momento, né? O que ela vai fazer? Porque isso, óbvio, você não vai cobrar a parte só técnica da pessoa, mas a atitude também, né? É bem importante ela ter uma tomada de decisão. Seja ela procurar alguém da equipe e mostrar o problema, mas mais importante é trazer a solução, né? Ou trazer as opções de solução. Por mais que ela não tenha tanta experiência, mas a proatividade no meio de startup é muito importante. Faz toda a diferença no dia a dia de um projeto. Manu, você falou que você participou em algum momento na tua carreira de um programa para jovens talentos. Como é que foi esse negócio da promessa do plano de carreira lá dentro? Como é que funcionou isso de fato? Eu participei de um programa de jovens talentos e quem organizava todas essas dinâmicas durante 3 dias de imersão era o RH. Tá. Foi muito interessante porque a gente trocou experiências ali, eram estagiários de várias áreas. E o ponto que eu tenho a ressaltar é que quando a gente acabou voltando para a obra, né, para o dia a dia, a gente não tinha essa mesma recepção de alguns líderes, né, não eram todos. Porque o aculturamento em grandes empresas, ele acontece de forma pontual para algumas pessoas. Algumas pessoas entram na cultura e outras não. Então, o diferencial que eu vejo hoje para o mercado corporativo, para a startup, é esse. A cultura, como ela é muito criada desde o início no projeto, é muito mais fácil de você lidar com tipos de perfis diferentes. Então, conforme você vai criando a sua empresa, a startup vai crescendo, você vai construindo uma cultura fiel. E fica muito mais fácil de lidar pelas dinâmicas do dia a dia. Não são corporações tão grandes quanto o corporativo, onde você contrata pessoas de mercado, e isso interfere muito como a pessoa aprendeu, como ela lidou, tudo isso é um aprendizado, né? Então isso influencia muito nessa parte de retenção de talentos hoje que eu enxergo. Quando você pensa em startup, a gente sabe que o orçamento é mais enxuto, né? E que a gente não pode oferecer um plano de carreira. Como que a gente retém? Então, de fato, o que eu posso oferecer para esse cara? Existem algumas técnicas, né, que a gente acaba utilizando, desde uma parte de um trabalho com mais qualidade de vida, que a gente já tinha falado um pouco mais, de ter mais flexibilidade de horário, de ter um ambiente mais agradável, mais aberto, essa troca de experiência. E a outra grande é a perspectiva de em algum momento você pode virar sócio desse projeto, né? Quando você é de uma grande empresa, você vê grandes diretores ganhando alguma coisa de participação de lucros e tudo mais, mas de fato virar sócio, ter uma participação é muito difícil, né, nesse meio corporativo. Ao passo que nas startups, quando você está desde o início do projeto, você tem essa proximidade, o reconhecimento tende a ser maior, né? Então muitas vezes você troca valores salariais por alguma participação. E aí alguns instrumentos jurídicos, né, desde um congelamento do valor da empresa para o funcionário poder comprar depois de um tempo, ou até ele trabalhar praticamente sem salário em troca dessa participação. Existem alguns modelos, né, não nada engessado, isso é uma grande vantagem da startup. Conforme vai crescendo essa dedicação, conforme o empreendedor vai entendendo que o time é mais importante às vezes do que 2% daquele projeto, naturalmente tende a criar essa empatia entre o time, e assim você acaba tendo um retorno não de repente salarial, mas de participação.
E acho que até no prazer mesmo de trabalhar. Acho que implementar essas dicas, independente de ser uma startup ou não, uma empresa até menor, acho que cabe muito para mim. Foi muito enriquecedor esse vídeo para mim. E eu espero de coração que vocês também tenham aproveitado muito as dicas de hoje, porque para mim eu aprendi, foi um banho aqui, ó, de conhecimento. Então não esquece de tirar sua mão do bolso, me dá o seu joinha agora, se inscreve no nosso canal e ó, lembra de mandar para os seus grupos de WhatsApp, que tem muita gente precisando desse conteúdo riquíssimo. A gente te espera no próximo vídeo.